Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. O TinoCast é um podcast parceiro, O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e estamos gravando aqui no Alma Studios, vida a ideias e criações. Toda quarta-feira, às 20 horas, o nosso programa vai ao ar. E se você está assistindo aqui e não deu um likezinho no vídeo, dá um like, nos segue no canal, nos segue nas redes sociais. E lá você vai ver tudo que está acontecendo, o que já aconteceu aqui no nosso podcast. Tá certo? Então, quem está nos escutando no carro também, pode nos escutar no Spotify. E aonde mais, Flavinha? No YouTube e no Apple Podcast. Exatamente. E para quem tá nos vendo, tá nos assistindo no YouTube, nesta tela está aparecendo um QR Code, um QR Code. E lá, eu tô impossível agora. Agora eu tô aqui. E lá você vai ser levado para nossa página do Instagram. O que tem lá, Flavinha? Além de todos os links das plataformas onde você encontra o TinoCast, temos também o link para o Apoia-se, que é uma plataforma onde tu podes contribuir com a partir de R$15, te tornar um atinado e ajudar, então, essa super iniciativa a ficar cada vez melhor e melhor. Exatamente. Vou começar agradecendo aos nossos apoiadores, a Lacute Pizzas e a Padoca da Baixa, que tá sensacional a padoca ali no JK Sport, as Os Cervejarias e também a Livraria Vanguarda. Você, nas suas compras no site da livrariavanguarda.com.br, usando o cupom TINO, você recebe 10% de desconto e uma partezinha desse valor vem para ajudar a nossa iniciativa aqui, que é o TinoCast. Agradecer aos nossos patrocinadores em comum, cuidadores de marcas. Nosso patrocinador, agora aqui, ó. Nosso convidado, vem comigo, já tá se rindo todo, eu adoro esse sorriso, eu amo. Desafio! Vou começar com o primeiro desafio já, ai meu Deus. Te imagina que em Pelotas, tá, num lugar que tem um lago no meio, e nesse lago no meio tem muitas coisas no entorno dele, tá? Lá eu posso me exercitar, lá eu posso levar meu filho pra brincar, tem diversos prédios, eu trabalho, eu posso morar lá também. É um lugar que encanta, que inspira. Que lugar é esse em Pelotas? Parque Una. Lá é um lugar que grande parte da economia criativa, e não só da economia criativa, né? De vários outros setores da nossa indústria estão lá. E o Parque Una é um bairro para ser vivido agora. Parabéns, Parque Una, pelos 10 anos aqui na cidade de Pelotas. Uma iniciativa incrível e também por estar nos apoiando, nos patrocinando aqui com o nosso patrocinador master dentro do TinoCast. Valeu, André, valeu, Fabiano, valeu, pessoal todo. Hoje o nosso assunto é dança. Dança em Pelotas. E eu não podia chamar outra pessoa que... o primeiro nome que veio, né? É dessa figuraça aqui, que, tive o prazer de trabalhar junto. Não dancei com ele ainda, mas tive o prazer de trabalhar. Daniel Amaro. Coreógrafo e diretor artístico, desde a infância, imerso na dança de matriz africana. Sua trajetória, iniciada aos 7 anos no Clube Ficaí, com o grupo Brothers Show, o levou a assinar a concepção, direção e execução de 9 espetáculos como Tambores do Corpo e Reminiscência. O artista também compartilha o impacto de projetos como o Festival de Dança de Pelotas e a Mostra de Dança e Teatro de Origem Africana, que ajudaram a projetar seu trabalho internacionalmente, chegando a ser objeto de estudo em Harvard, nos Estados Unidos. Bem-vindo, Daniel! Bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço todo esse convite. A Flavinha, grande querida, foi minha aluna, dança bem. Da frase? A minha frase. Perdão, né? Eu combinado isso a frase. Não tem problema. Quem dança é mais feliz. Teu arroba? Cia Daniel Amaro. Cia Daniel. Comigo, maravilhosa Flavinha Barros. Ninguém para uma alma que dança. @Flávia X Barros. O pessoal tá inspiradíssimo. Que isso!
Quem não dança, segura a criança. @Alan Miguel Gonçalves, @alma.studios.br. Seja bem-vindo, meu querido. Agora que prazer te receber aqui, prazer cara. é todo meu, é uma grande honra estar aqui nesse programa que já está um ano, né? Um ano e pouco já. E é isso, acho que são os grandes desafios da vida, né? A gente inovar. E o interessante, né, de hoje, que eu venho aqui falar sobre dança. Minha vida toda vivi através da dança. A dança me trouxe todas as coisas que eu tenho, tanto as boas como as ruins. Mas vai ser bacana bater esse papo e falar um pouco sobre a minha trajetória, sobre a trajetória da dança em Pelotas, que eu agradeço todos os mestres que eu já tive até então. E é isso. Obrigado, cara. Me diz uma coisa. Começou aos 7 anos. 7 anos. E depois deu aula. A partir de que idade já estava dando aula? 14 anos comecei a dar aula. 7 anos. Na verdade, eu comecei 14. como todo menino periférico brasileiro. Nasci na Vila Castilho, né? Nasci na Vila Castilho, me criei, morei lá até uns 20 anos atrás. E lá, como naquela final da década de 70, o forte, né, que acontecia nas periferias brasileiras era o funk, né, uma coisa que a gente escutava muito dos Estados Unidos, e o samba. E comigo não foi diferente, tive essa influência fortíssima. Tinha as festinhas de garagens, né? E ali começou um grupo chamado Brother Show. Porque nessas festinhas de garagem, eu também fui muito frequentador, minha família, do Clube Cultural Ficaí. Eu tinha sempre um triângulo, né? Com a família. Clube Cultural Ficaí, Academia do Samba, que era uma escola de samba, e o bairro da Vila Castilho. Então eu vivia sempre nesse triângulo. E uma coisa puxava a outra, né? Porque toda aquela produção artística que nós vivíamos no bairro, dentro da periferia, da Castilho, a gente, quando ia para os bailes do Ficaí, aplicava essa dança. E foi numa dessas festinhas em casa que uma senhora chamada Heloísa, o apelido dela era Lolossa, Heloísa Maciel era o nome dela, que era uma senhora da diretoria do Clube Cultural Ficaí. Então, quando ela ia nos aniversários lá em casa, ela via eu, meu irmão e toda a rapaziada do bairro dançando, aí um dia ela nos faz um convite. Eu vou receber um título da Rainha das Coroas do Clube Cultural Ficaí. Quero que vocês dancem na minha festa. E ali, então, surgiu o grupo Brother Show, que era um grupo de funk, participou de vários festivais de dança. Ganhamos todos os festivais que entramos. O único que não ganhamos foi no Mamão com Açúcar. Você lembra do Mamão com Açúcar na Avenida Bento Gonçalves? Tu te lembra? Sim, não lembro. Tu te lembra? Eu ainda não saía. Eu já estava querendo, mas não saía ainda. E aí nós começamos com funk, mas num certo momento descobrimos o reggae. Né? E aí começamos também a dançar reggae. Fizemos umas tranças de lã, colada numas toucas, enfim. Aí fomos dançar a música do Paralama Sucesso, Entrei de Gaiato no Navio. Fomos dançar no concurso do Mamão com Açúcar, ficamos em 2º lugar. Enfim, mas foi o único concurso assim, que a gente não conseguiu emplacar no primeiro. E assim começou toda essa minha trajetória com a dança através dessa cultura popular nos bairros. E nessa época, já era tu que fazia a coreografia, Daniel? Como é que era? Então, era o grupo todo? Quantos eram no grupo? Exatamente. Na verdade, eu tenho um irmão chamado Mano Amaro, que mora na Bélgica há 25 anos. Nós começamos dentro do bairro, com os colegas do bairro. O Brother Show era eu, meu irmão, mais 2 colegas do bairro. A Elo falou no programa que ela veio aqui do meu irmão. Do teu irmão. E aí, meninos, o meu irmão era coreógrafo e sempre tinha alguém que vinha de Porto Alegre naquela época, mas o grande coreógrafo era o meu irmão. E foi bacana porque essa trajetória, essa cultura que a gente tinha no bairro, a gente começou a levar para as escolas, né? Então, assim, todo o trajeto de qualquer criança que nasce na Vila Castilho Nossa Senhora do Carmo, que é uma escola dentro do bairro, que ia até a 4ª série. Depois tinha o Dom Joaquim Ferreira de Mello, que era na Professora Araújo, que ia até a 7ª, e depois tu ia pro Colégio Municipal Pelotense, que aí tu fazia o 2º grau. E eu fiz toda essa trajetória, comigo não foi diferente, mas o bacana, eu sempre falo isso, que quando eu chegava com essa minha bagagem nas escolas, a escola aceitava isso. Por isso que eu sempre falo, a gente não pode... primeiro tem que respeitar a bagagem que os alunos trazem da periferia. Eu acho que é isso. Eu acho que o aluno só vai gostar da sala de aula quando ele é respeitado, quando a sua cultura... Acolhido. Né? Então, isso aconteceu comigo e foi bárbaro, assim, porque todas essas 3 escolas me aceitaram com essa minha cultura. O Pelotense tomei um susto, porque eu vinha de uma primeira escola que era 40 alunos, a outra era 60. O Pelotense era 2.000 pessoas, né? Tem esse baque, assim, no início. Aquele ginásio gigante.
E eu me lembro muito bem, quando eu cheguei, eu fiquei meio decepcionado, assim, porque o que tinha? Educação física, né? Correr na volta da cancha, ou jogar futebol, que eu nunca soube jogar futebol. E basquete, foi uma coisa que eu mais simpatizei, assim. Até cheguei a jogar basquete no colégio. Mas não tinha dança. Aí um dia eu perguntei para uma professora, que era Cecília Hipólito na época. Professora, tem alguma coisa perto da dança, próximo da dança? Porque eu tô aflito, eu tô perdido aqui, né? Ela disse que tinha ginástica rítmica. Eu, vou fazer ginástica rítmica. Fiz um ano, assim, meio desconfortável, né? Assim, não tava muito na minha área. Até que eu tive uma sorte que entra, então, uma professora que passou num concurso chamado Cira, que monta um grupo de dança. E ali, então, começou a história da dança dentro do Colégio Municipal Pelotense. Que legal. E a partir dali, surgiu vários convites. Iberi Firossoto, que tinha uma escola chamada Estímulo. Estímulo, isso mesmo. De Cléia Ferreira de Souza, me chamou para fazer figurante. Antônia Caringe. E aí, um grande grupo, que eu não sei se vocês lembram, ele não vai lembrar, mas um rapaz jovem. O grupo chamado Pó Pelotense, da Beca Canaã. Claro. Que é a minha grande maestra. Tudo que eu sei hoje, claro, eu agradeço a todos os professores que eu tive na minha vida, que eu possa ter ainda, né? Porque a vida a gente nunca tá pronto, né? Acredito eu que a gente tá sempre aprendendo. Mas a Beca foi uma grande escola que eu tive, que era dança contemporânea. Então, o que eu faço hoje, né? O que a Companhia da Safra Daniel faz hoje é uma mistura de tudo isso que eu passei, com a experiência da periferia que eu tinha do funk, que eu tinha do reggae, do samba. Então eu classifico muito o trabalho da companhia, um trabalho de dança afro-contemporânea, muito baseado naquela base que a Beca me ensinou, que foi a grande escola da minha vida. Eu, talvez, se eu não tivesse passado pelo Pó Pelotense, eu não estaria hoje com esse perfil coreograficamente, porque é isso, é que nem um escritor. Quando tu lê um livro de um escritor, tu vai ver no segundo, tu já sabe de quem é, porque você conhece a narrativa, por mais que mude o personagem ou o tema, mas a narrativa da escrita é a mesma. E isso acontece muito com o corpo. Como a gente desenha o corpo, como a gente desenha o corpo no espaço físico, na concepção coreográfica, fica muito o registro daquele coreógrafo. Então, é isso, assim, eu agradeço todas essas pessoas que eu aprendi, sigo aprendendo, enfim, e a companhia tá aí, 25 anos faz agora em dezembro. Caraca, 25 anos formando cidadãos aqui na cidade de Pelotas, né? Eu acredito muito que a arte, né, e o esporte também, para mim é além do artístico, é formação de cidadão, formação de pessoas, de caráter, né? Eu sempre falo muito que a arte que nos escolhe, então eu sempre falo, o artista que não é generoso, ele não é artista. Ele pode esquecer, ele pode ser qualquer outra coisa, menos artista, porque o artista, se ele encarar de fato o que é a arte ela é tão generosa que ela nos escolhe. Eu até sei que tem vários cursos de dança no mundo todo, várias faculdades, mas eu acredito muito mais naquela pessoa que tem um dom, que nasce com essa essência, né, de trabalhar com a arte. E a arte, ela nos escolhe. E eu fui um escolhido. E consegui, nesses 25 anos, ter um trabalho muito forte na Vila Castilho, que eu penso, no primeiro momento, quando eu construí, a companhia surgiu em dezembro de 99, assim, estava acontecendo um evento chamado Cabubu, em Pelotas. Eu estava vindo de uma estada. Eu fiquei 1 ano e 8 meses entre Montevidéu e Buenos Aires. Aí quando eu chego, está acontecendo esse evento, me convido para fazer um número. Aí eu tinha um espetáculo desenhado, chamado Reminiscência, a primeira obra que eu fiz. E aqui eu quero revelar como é difícil escrever, né? Como é difícil tu ser autor. Eu tive um medo no início. Hoje eu faço brincando, com os olhos fechados. Mas até tu assumir que tu... Porque é isso. O mais preocupante é a crítica, né? A crítica. Então, assim, tu tens que ter uma grande personalidade e o momento certo também, né? Então, eu levei muitos anos para poder pensar, vou ter uma companhia. E aí a companhia surgiu, então, no Cabubu, em final de 99. Hoje ela vai fazer 25 anos. Tem 11 espetáculos montados, todos eles escritos e dirigidos por mim. Passou uma galera pela companhia. Então, assim, eu considero que a Companhia da Safra Daniel Amaro, ela é uma companhia de formadora de bailarinos. Eu adoro trabalhar com pessoas cruas. O que é pessoas cruas? Que nunca tiveram experiência em nada.
Quanto mais Cru melhor. Porque eu consigo desenhar... Não vem com os vícios. Falar com um artista é brabo, né? Sabe tantas linguagens. Exatamente, não tem vício. Vem. Trabalhar com um bailarino já formado, vamos lá, um exemplo em balé, o cara vai vir com a mão assim, né? Vai vir com o pé em ponta, que nem sempre é em todas as danças que é necessário isso. Então, quando pega um bailarino cru, e eu tive a oportunidade, como eu tinha uma sede no bairro, na periferia, tu pega aquelas pessoas que não tiveram experiência alguma, a não ser aquele samba. Então, tu consegue, de uma certa forma, lapidar essa pessoa e fazer uma formação da cara que a companhia, do perfil que a companhia tem. Então, eu tive uma grande sorte, né, de ter isso na Castilho. Vivemos a companhia, acho que desses 25 anos, ficamos 20 anos na Castilho, assim, e não trabalhamos só com pessoas da Castilho, isso foi interessante também. A gente ia fazendo audições e pessoas iam... Por que acontece, guris? Eu sou de uma época, como eu comecei cedo, a dança ela tinha um lugar de privilégio. Tinha pessoas de privilégio que faziam dança, né? Quando eu fiz balé, não era só eu de preto. Não tinha nem meninas negras, sabe? Então, enfim, e eu entendo isso e eu acho que esse era um momento. Hoje nós estamos em outro momento. Por exemplo, as escolas de balé, antigamente, havia, assim, no mínimo 400 alunos, né? Cada coquezinha era de uma cor e cada cor significava um avanço, uma categoria, não sei se a palavra era essa que se usava. E era muito doido, assim, porque era isso, quem tinha privilégio de dançar num teatro não era uma companhia periférica. Então, acho que toda essa transformação que o mundo foi dando, eu não posso dizer para vocês hoje que se consegue viver da arte em Pelotas. Que acho que mais tarde a gente chega nessa pauta, nessa conversa. A gente não consegue. Vai chegar na dor. Na dor. Querida. Nós estamos nos louros, acabamos de chegar nós estamos na dor. Aí, né, falando no crescimento positivo. Ainda estamos incentivando todo mundo. Ainda estamos incentivando todo mundo. Mas é isso. Então, eu tenho clareza que essa minha ideia de formar essa companhia me surge quando eu estava em Montevidéu e eu pensei, se um dia eu voltar para o Brasil, estava em Buenos Aires quando eu pensei isso, eu quero abrir uma companhia de dança afro, né? Uma companhia que tem um perfil sobre as danças de matrizes africanas. Uma coisa que eu não tinha visto ainda no Rio Grande do Sul. Havia já projetos sociais que trabalhavam a dança, entre aspas, junto do trabalho assistencial. Mas uma companhia específica de dança, que falasse só sobre a arte da dança, eu ainda não tinha visto no Rio Grande do Sul. E aí eu pensei para mim, se eu voltar eu vou montar essa companhia. E montei essa companhia e estamos aí há 25 anos. E que tipo de que idade, como é que são essas pessoas assim que chegam, como é que elas chegam? Então, é legal a Flávia fazer essa pergunta, porque quando eu comecei a dar aula de dança afro em 92, na Academia Iniciativa, era algo muito louco. Por quê? Porque eu estava num lugar de fitness, né? Embora eu tinha toda uma formação da dança, que é uma outra coisa. A arte é uma coisa e fitness é outra, completamente diferente. Então, quando eu comecei a dar aula na Iniciativa, que era uma academia na Cassiano, entre Anchieta e Félix, era uma opção dos alunos, uma aula de dança. Tu fazia musculação, tu tinha um plus para fazer. Pagava e podia fazer qualquer aula dentro da academia. Mas a proposta naquela época, quando eu comecei a dar aula de dança afro, que eu fui gostar de dança afro em 92, olha que louco. Eu conheci dança afro em si em 88, num festival chamado Dança Alegre Alegrete, que eu fui com o pó pelotense dançar e havia quem ouvia essa entrevista vai dizer que o Daniel tá falando as mesmas coisas, mas é a trajetória. Eu fui em Alegrete no festival com o pó pelotense e um bailarino chamado Rubens Barbô. Foi um grande bailarino negro do Rio Grande do Sul, que nasceu em Rio Grande, depois morou em Porto Alegre e já estava no Rio de Janeiro em 88, já há 30 anos. Ele não suportou o preconceito do Rio Grande do Sul, foi-se embora para o Rio e lá fez carreira. E esse rapaz estava no festival, me viu dançando com o pó pelotense, dança contemporânea, me chama num canto e fala para mim, já ouviu falar em dança afro? Eu falei pro cara, nunca ouvi falar em dança afro. Vai haver uma oficina nesse festival gratuitamente com Augusto Mulu, primeiro bailarino do Teatro Castro Alves. Vai fazer. Galera, pirei, enlouqueci na oficina do cara. E falei, não, é isso que eu quero pesquisar. Isso em 88. E comecei a pesquisar. Pô, não tava nem... Tava no forninho ainda. Tava no forno. E aí, eu já tava dançando. Eu já tava dançando. E aí, galera, em 92, agora eu tô pronto pra começar a dar aula. E o atrevimento, comecei a dar aula de dança afro. Imagina, em 92, na Iniciativa. Houve um problema administrativo.
Saímos todos os profissionais, os professores, mais a gerente da Iniciativas abriu uma Espásio, que foi um sucesso, onde eu conheci a Flavinha. Onde eu fazia dança. Onde tu fazia dança aula de dança. Então, dentro desses lugares, aí para resumir, eu dei aula em todas as academias que vocês podem imaginar em Pelotas. Todas. Ali Estilê, uma que tinha aqui no lado na Andrade de Neves, quase esquina Dom Joaquim, esqueci. CAF. Isso, dei aula em todas. Ela sabe tudo. Ela fez aula em todas. Ela fez. Porque sabe que naquela época, né, Flavinha, todo mundo fazia aula em tudo que era lugar. Aí ficava 3 meses numa, 3 meses na outra, e assim tu ia. E eu dei aula em todas elas. Mas quando eu fui para Buenos Aires, eu chego lá. Onde foi que eu dei aula? Nos espaços alternativos de yoga, de terapias. Eu comecei a analisar, Flavinha, que todo aquele processo que eu passei no início como professor, eu estava no lugar errado. Porque faziam aula de tênis, dança afro, ou dança de sapatilha ou de pé descalço. E nas academias era muito tênis, sabe? Então eu acho que foi bom para o início. Né? Eu me encontrei como professor. Sim, era o que tinha, né? Era o que tinha. Exatamente. Mas depois eu me despertei, não. O meu trabalho não é para trabalhar no lugar de fitness, não tem nada a ver. Eu vou encarar isso como arte. E aí comecei, então, a trabalhar nesses lugares de Buenos Aires. Quando eu vim, então, eu monto essa companhia, que aí eu começo a ter, então, um espaço físico próprio na Castilho. Mas primeiro eu não comecei na Castilho, primeiro eu comecei onde foi a última escola da Antônia Caringe. Padre Felício com Padre Felício com 15. Bem na esquina. Ali na esquina foi o último lugar que a Antônia Caringe teve a escola dela. E ali eu acabei arrendando o espaço e ali montei meu espaço, chamava Ateliê Daniel Amaro. E a companhia então começou a sua sede ali. E depois eu pensei, não vou estar pagando aluguel se eu tinha um espaço na Castilho. Eu reformei a casa e é onde então a companhia teve uma sede na Castilho. Tá, e voltando à minha pergunta, como é que são essas pessoas que... Exatamente, é isso. A gente vai falando, vai esquecendo, né? Então, como é que funciona? Naquela época era nas academias, e depois quando eu retorno, o que eu faço? Eu vou montar uma companhia profissional. O que é essa companhia? Os bailarinos não pagam aula, não pagam figurino, recebem para dançar e não pagam para viajar. Recebe profissional. Mas, paralelamente, eu tenho o quê? Aquelas aulas para as pessoas que não querem ser bailarinas. Né? Aonde entra essas pessoas como a Flavinha, que não quer subir no palco. Não sei se ela quer ou não. Ela vai, esse ano ela sobe no palco. Esse ano ela vai subir. Então. E aí, guris, é isso. Então, tem vários recortes na companhia. Essa turmas regulares, que hoje estão nas quartas, 9 da manhã, no espaço chamado Espaço de Terapias Corporais Cláudia Vengartner, um primeiro espaço de yoga em Pelotas, começou na década de 70, atrás do Campo do Pelotas. Ah, é ali? É ali. A minha mãe fazia yoga ali. Então, com a Débora. Com a mãe da Cláudia. Com a Cláudia já? Com a Cláudia. Tá, mas quem começou foi a Débora, a mãe dela. A Cláudia. Então, a companhia. Não é? A companhia dá aula ali às 9 e dá aula também no Teatro Guarani, segundas e quartas às 18h30. Então existe um perfil de pessoas para fazer aula apenas para ser simpatizante da dança afro, enfim, pregar preparo e coisa e tal. Existe um outro recorte que é os profissionais, e existe um outro recorte que é o pessoal do carnaval. Por eu ter uma experiência muito formada no carnaval também, o que eu comecei a notar com a minha trajetória? Quando me chamaram para ser jurado do carnaval em Pelotas. Porque quem era jurado de carnaval em Pelotas? Secretário de Educação, que não entendia nada de carnaval. Donos de loja, né? Gerentes de banco. Então, as pessoas... E aí, como o carnaval começou a se profissionalizar, essas pessoas não tinham mais condições de julgar. De avaliar. De avaliar, porque surgiu quesitos, enfim. E aí me chamaram, acho que em 2001, para ser jurado. E quando eu fui jurado, eu comecei a olhar os desfiles, julgando e pensando, tchê, essa menina sabe sambar, mas precisa lapidar. Esse mestre porta-bandeira sabe dançar, mas precisa lapidar. Comissão de frente não tinha. Temos uma demanda, exatamente. Comissão de frente era homens vestidos de fraque, com uma cartola, cumprimentando. Eu falei, isso pode ser coreografado. Vou investir nisso. Dá pra tirar um suco daí. Aí a companhia começou no próximo ano a investir oficinas direcionadas para o carnaval. Que legal. E isso eu faço até hoje, galera. Ah, imagina que sucesso. Sucesso. Até eu que não vou desfilar, já quero fazer. Eu quero porque fazer aí, por exemplo, samba no pé. O samba no pé não precisa... Porque normalmente, quando começou esse curso lá atrás, em 2002,
Quem procurava o curso Samba no Pé, quem queria ser da corte de carnaval de algum município ou de algum clube social. Mas hoje, eu quero pular um baile. Vai fazer aula com o Daniel Amaro. 5, 6, 7, 8. Vai fazer aula com o Daniel Amaro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Exatamente. E aí me saquei nessa. Olha que bárbaro, aqui tem um mercado. E descobri esse mercado. Depois disso... E foi fácil no primeiro momento, assim? Tipo, o pessoal comprou... Foi. Porque pegou região fácil. Também? Pegou região também. E aí começaram a me contratar pra fazer coreografia também, de comissão de frente. Não, abri um leque. Então, assim... Sim, correu sozinho, correu né? Sozinho, correu exatamente. Sozinho no lugar, e aí, claro. Abriu o mercado de trabalho. Depois veio várias pessoas fazendo isso, claro, porque até então ninguém fazia isso. Uma das melhores comissões de frente que eu fui foi a Spartacus, quando foi o tema da General Teres da Dicleia. Falando sobre... foi maravilhoso. Maravilhoso. Que é muito bacana isso. Eu adoro muito a arte quando tu mistura o clássico e o erudito. O popular com o erudito. É maravilhoso. Resultado, rico, né? É o resultado espetacular. E aí, depois disso, o que eu me dei conta? Um pouquinho mais à frente, isso já em 2005, que os jurados não sabiam julgar. E aí eu formei um curso de formação de jurados. Vou ensinar a gente também. Olha ali. Vou ensinar a sambar e vou ensinar a julgar o samba. Isso, um curso de formação e capacitação de jurados de carnaval de Aí rua. teve uma crise. Será que eu sou mais bailarina ou mais empreendedor nesse momento? Por isso foi o maior sucesso. Que legal. Vivo até hoje também com isso. Ofereço trabalho de Jaguarão, Porto Alegre, todo o carnaval da volta. Até em Florianópolis a gente foi julgar já. Então é isso. Que então legal. Eu descobri mais uma vez a companhia, e nós temos que na companhia, fora as aulas regulares, fora os profissionais, o departamento direcionado para o carnaval. Que cuida dessas oficinas, que cuida dessa capacitação de jurado e prestação de serviço de jurado. Então eu fui descobrindo, o interessante que a companhia na minha vida é que ela foi me ensinando a descobrir coisas. Desbravando. Então eu acho que é isso, assim, eu não sei se eu te respondi, mas as pessoas podem participar de duas formas, fazendo aulas... criança, adulto, não, a idade mínima é 12 anos. 12. E a idade máxima não tem. Chegou a padoca da baixa aqui para nosso convidado. Olha aqui. Olha isso. Vamos seguir o papo aqui com comidinhas gostosas. Aqui, ó. Tem focaccia, tem pãozinho de fermentação natural, bolinho com chocolate e os molhinhos aqui, ó. Tem chimichurri, pesto. Meu Deus, só sucesso. E as ostas aqui. Daqui a pouco eu acho que eu já vou ter que abrir uma aqui já. Tô ficando nervoso. Acho que daqui a pouco, mas primeiro eu tenho que me sentir mais à vontade. Cara, vamos falar de carnaval. Vamos. Tá? A gente tá vivendo uma mudança de governo dos últimos anos que a gente teve, né? Sim. Que tá incentivando o carnaval da nossa cidade a voltar pra data Sim. que é e tudo mais. Me conta essa trajetória que você percebe do carnaval, assim, de uns 10 anos pra trás, porque tinha escolas antes, agora não tem mais, são blocos burlescos. O que dá pra investir mais, o que não dá? Como que você vê o carnaval hoje na nossa cidade? Bom, então vamos lá. O carnaval é um pouco a minha área, né? Eu me criei na Vila Castilho. Vila Só Castilho, um pouco, né? Só um e pouco. Vila Castilho tinha uma escola chamada Alegria e Samba. Isso década de 70. E sempre foi um bairro muito carnavalesco. Tinha o Zé Carioca, que era um bloco. Enfim, qual a minha visão sobre o carnaval? Eu acho que o carnaval, de uma certa forma, eu vejo três etapas muito importantes da trajetória do carnaval. Primeiro, aquele carnaval de anos atrás participativos, que não havia concurso. Não havia concurso de escola, talvez não havia nem escola. Era só cordões de carnaval. Que era o Diamantinos, o Ficaí, o Chove Não Molha, né? Esses clubes, na verdade o carnaval começou com os clubes, né? E um desfile de rua muito participativo. A coisa foi mudando até então fundarem as escolas de samba, que no primeiro momento não tinha esse concurso, talvez era a participação, não me lembro muito bem do currículo desse momento, dessa época. Mas em 2001 para cá, quando entra o governo do PT, o governo do PT resolve, então, profissionalizar o carnaval. Naquela época. É onde eu entrei como jurado, me convidaram para ser jurado. Foi ali que eu comecei a perceber que estava faltando coisas. E a partir daquilo ali, então, começou a surgir regulamento de desfile, regulamento de categorias. Quais são as categorias que tem? Bloco burlesco, escolas de samba especial, que é Academia, Teles, Luiz Fragatas, Estação Primeira do Areal, uma outra nova que saiu esse ano,
Império da Baixada. Depois teve escolas mirins, que são as escolas de acesso, que eu acho fundamental. Explosão do Futuro. Explosão do Futuro, Brilho do Sol. Porque o que eu vejo no carnaval? O carnaval ele tem que ter escola. Se não tiver escola, tu não vai ter. E aí que eu vou chegar mais à frente, por que o carnaval nosso caiu. Fora as escolas mirim, surgiu as bandas carnavalescas, que é uma coisa mais recente, talvez de 10 anos pra cá, não me lembro muito bem. Mas enfim, tendo essas categorias, o que acontece depois que o PT... Aí o PT entra, faz toda uma profissionalização do carnaval, oficinas durante todo o ano, que é isso que tem que ter, né? As escolas têm que oferecer oficina, mas eu entendo que as escolas às vezes não tem nem barracão, como é que os caras vão oferecer oficina? É difícil. Então tem que entrar o governo, o poder público, para organizar isso e oferecer espaço e estruturar o mínimo para depois. Então acho que isso o PT fez muito bem. Quando o PT sai, o carnaval se mantém até 2009. Eu acho que eram os carnavais lá, ainda na Estação Ferro, até ali tinha as escolas concorrendo bem. Depois daquilo, o que acontece? Não sei que governo foi, não vem ao caso também falar aqui, mas sim, vamos falar da trajetória. Depois disso, 2011, o carnaval entregam para a mão da Associação dos Carnavalescos realizar. Por isso, vamos lá, eu sou bailarino, sou coreógrafo, não sou gestor. Se a minha empresa depender de mim, ela vai quebrar, porque eu não sou gestor. Eu me formei para ser coreógrafo e professor de dança. Então, o que aconteceu? Quando passa um carnaval para a SECAP, e aí começa a quebrar, porque os caras não tinham experiência de administração. Diziam assim, vou te dar X de dinheiro, vocês fazem. Não é assim que acontece. E aí, o que aconteceu no meu ponto de vista? Começar a trocar a data do carnaval para fora de época. E isso é um tiro no pé. Porque uma cidade com características negras, como Pelotas, de um carnaval que dizem que foi o segundo do Brasil, tu mudar a data, velho, tu mata a produção carnavalesca e tu mata a característica e história da cidade. E o que aconteceu então? E a justificativa era qual? Não competir com... Aí vou chegar lá. Então assim, primeira falha, passar o poder público largar a bola para a SECAP. E a SECAP até, assim, os últimos 2 anos a SECAP fez e fez bem, mas olha quantos anos levaram 12 anos para aprender. E o ano passado, esse ano foi bem carnaval, esse ano então foi maravilhoso. Feito pela SECAP, não foi feito pelo PT. O PT nós apoiamos como governo. Fora isso, o que acontece? O que eles perceberam com o carnaval fora de época? Vamos fazer o carnaval na cidade do interior. Aí começaram a vender as bandas carnavalescas, começaram a ganhar dinheiro fora daqui. O carnaval do interior cresceu, o carnaval daqui diminuiu, e agora então a gente vem com o governo para resgatar isso. Qual é a primeira parte a fazer? Botar o carnaval na data nacional. Por que eu falo isso, meninos? Porque na data, não sei, talvez alguém vai dizer, pode assistir esse podcast e dizer, o Daniel está equivocado que eu me divertia no carnaval fora de época, mas eu não sinto a energia no mundo. A energia... Sim, tá todo mundo batendo na mesma As escolas públicas já voltaram a dar aula, as faculdades já voltaram... Assim, já acabou o dinheiro, porque... Já tá até esfriando. Exatamente. Já tá até ficando já frio. Já acabou o dinheiro. Então, assim, um grande desafio nosso, desse governo, e aqui estou falando agora não como artista, como diretor executivo da Secult, é fazer com que o carnaval volte na data nacional. E foi incrível que fizemos uma enquete, todo mundo quer. Mas é óbvio. Isso é uma coisa óbvia. Mas vamos gastar, o poder público vai gastar mais, porque tudo se torna mais caro no período nacional. Mas é isso. Então, assim, temos 2 trabalhos. Bônus e bônus, como tudo na vida, né? E até resgatar tudo de novo, para as pessoas voltarem. Então, assim, primeiro passo. É um passo de formiguinha, né? Passo de formiguinha. Por exemplo, hoje fizemos uma reunião, toda segunda-feira eu tenho reunião com várias secretarias envolvidas no carnaval. E toda segunda para ir traçando o carnaval para o ano que vem. Aí eu comentava com eles, olha, é um desafio nosso esse ano. O ano que vem no carnaval vai ser nosso, não vai ser SECAP. Beleza? E pensa, a gente tá gravando em outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Isso fora as outras reuniões que já tem. O carnaval não é de um mês pro outro. Então, é um ano inteiro de planejamento pro próximo ano. Guris, o carnaval desse ano foi em abril? Março. Não? Final, foi frio? Foi frio? Tava frio. Foi abril. Acho que foi abril. Foi abril. Ou final de março. Foi abril, queriam fazer na Páscoa, eu briguei com os caras. Não mexe na Páscoa, tão loucos. Deixa a Páscoa, já deixa. Não vai, nós vamos tomar um pau na crítica, imagina, o carnaval em Páscoa, tá louco. Enfim, resumindo, foi em abril.
Em maio eu já comecei a pensar. Porque é isso, guris, carnaval, ou qualquer evento, né? Esse programa aqui, vocês me chamaram hoje, pensaram de manhã. Me chamaram alguma semana atrás. Entendeu? Então existe um prazo de planejamento, de organização. E então estamos tentando, e eu falei hoje de manhã que o grande desafio da prefeitura vai ser fazer o carnaval do ano que vem, porque faz muito tempo que a prefeitura não faz carnaval. Ela jogou para SECAP, se virem. Então, é importante, voltar na data nacional. Importante estudar e fazer a avaliação. O que foi de bom do ano passado? Já fizemos isso. O que a gente pode acrescentar? O que eu acho? Que o grande público lá de 2011, 7, 8, 9, já nem estão mais curtindo o carnaval. Então nós temos que chamar novas pessoas. Como é que tu faz isso? Novas atrações. Temos que fazer, inovar o carnaval. Entender esse público de agora. De agora, tá entendendo? E outra, mesmo que seja o mesmo público, já não é também, né? Não, porque já não você passou tanto tempo que a mesma pessoa não é mais a mesma pessoa. Muitas pessoas já morreram, muitas pessoas já estão mais velhas, então se mudou muito. Tivemos pandemia, tivemos um grande processo. Sim. E essa pessoa já vive num outro mundo, né? Ela já tem outro pensamento. Então, estamos com essa obrigação de organizar pro ano que vem, e aí eu sempre falo, bom, ano que vem nós vamos fazer o carnaval, mas acho que o carnaval, a nossa cara, vai ser 2027. Porque nós já vamos passar, porque é uma grande experiência, nós vamos passar um grande teste. E vai ser a prefeitura que vai organizar o do ano que vem ou vai ser junto? Não, vai ser a prefeitura. A prefeitura comprou todo o projeto, comprou, que eu digo assim, assumiu a responsabilidade de toda a estrutura, né, de toda a estrutura, porque é isso, eu acho que as escolas de samba, elas têm que se cuidar com as suas identidades carnavalescas, elas têm que cuidar com o seu desfile, com a sua organização. Que já dá muito trabalho. Já dá muito trabalho. Eu acho que nós devemos buscar patrocínio para 2027, não tivemos esse tempo ainda esse ano que chegamos agora, estamos arrumando a casa, mas tem que buscar patrocínio, eu acho que é isso também, a gente não pode, o poder público, só ele bancar o carnaval, sabe? A gente tem que buscar algumas leis de incentivo, buscar empresas, porque é isso. Mas para isso tem que ter um produto bom de venda. Que encha olhos, que tem um argumento. Quando o empresário vai querer investir num carnaval, que não conhece, que tá fora da boca do povo. Sim, vai fazer uma aposta. Vai fazer uma aposta? Ninguém aposta. Hoje em dia, ninguém aposta. Então, assim, tem... Só no Tigrinho. Ah, que horror, não. Ganhei uma figura. Então, é isso. E esse é o nosso perfil, né? E essa é a minha visão do carnaval. O carnaval, vou te confessar que ele está num crescente, né? E eu acho que uma das melhores coisas que fizemos é mudar para a data nacional. Que acho que a partir daí o trem começa a andar. Porque não adianta fazer carnaval fora de época, não é característico nosso. Pode ser para a Uruguaiana. Agora, para nós, não. Eu acho que dá uma percepção, assim, de que não é bom o suficiente para entrar, para concorrer. Então, vou deixar que as pessoas curtam as outras coisas que são melhores e não vou competir, vou pegar e vou garantir que venham aqui depois. Acho que dá uma certa depreciada, né? Dá, completamente. E o que o Daniel falou, uma coisa é fato. O carnaval virou, na nossa região, um grande negócio de grandes eventos que saíram do nosso centro urbano, que eram os blocos que andavam na rua, tomavam conta da 15. Lembro, cara, tem uma memória na minha cabeça de que tinha bloco na 15 que ia do meio da 15 da Bento até a praça. Lotado, na minha memória. Eu vivenciei isso. Hoje é um bloco de 1 quadra, 2 quadras, e olhe lá, sabe? Tipo, e o que acontece? Os grandes músicos daqui vão tocar em outros lugares, no Carnaval de São Lourenço, no Carnaval de Jaguarão, e aí não fica gente pra tocar aqui, porque estão ganhando mais. Exatamente. Mas faz 2 anos que surgiu os blocos de carnaval de rua. Surgiu todo o Brasil. Acho que São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tinha há muito tempo, né? O bloco da Bola Preta, alguma coisa assim. O Rio tem vários. Muitos. E do Rio Grande do Sul começou, pelo menos o Palácio começou 2 anos pra cá. O que é isso? O primeiro ano era 40 blocos. No centro histórico, de dia, 7 da noite era o horário máximo. E nas periferias, nos bairros. Isso, o ano passado esse ano teve 60 blocos. Isso está crescendo gigantemente. E sabe uma coisa que aconteceu esse ano, que eu percebi? Foi a divulgação do carnaval. Porque foi fora de época, sim, mas
tinha no Museu da Baronesa uma faixa dizendo bloco na Leocádia, na Z3, Isso no aí. centro. E aí tu tinha 2 ou 3 meses pra te organizar tu tá sabendo que tem. Exato. Então, começa a ficar com caráter festivo. Se for na data oficial, todo mundo para no carnaval. É isso que eu falo. Mês depois, tu não tem mais clima. E outra, né? se é na data, eu sei que é nisso aqui, eu quero saber o que vai estar acontecendo. Exatamente. Se não é nessa data, tu não sabe nem quando pra tu pesquisar É. o que vai acontecer, porque quando tu vai pesquisar, talvez falte muito ou já tenha passado. Exato. verdade. E Tu muitas não te pessoas conecta, né? que moram fora vêm pro carnaval pra ver suas famílias que moram fora. Sim. É um período, um feriado largo, né? Parece que é no Uruguai. Um feriado grande, né? Então, é isso. Muito largo. Largo. Então, é isso que é. E uma coisa, você fala uma coisa muito importante. A divulgação. Por isso, a divulgação ela é a chave do negócio. Com antecedência. Por exemplo, esse ano lançamos a data do carnaval dentro da Fena Doce. Agora, o ano que vem, eu já quero lançar a venda dos ingressos na Fena Doce. Porque quanto mais tempo você divulgar, melhor. E aí você tem que pegar o quê? Uma feira como a Fena Doce, as pessoas gostando ou não, é a feira que traz turista para Pelotas. Tu pegar todos os índices de carro que passa na Ecosul, de pessoas que vêm para os hotéis, a Fena Doce está na ponta. Sim. Não tem como Sim, concorrer. inegável. É inegável, exatamente. Então eu acho que é isso. Temos que aproveitar essas formas de divulgação para poder fortalecer o público para vir para a cidade no carnaval. Uhum. E mudando um pouco de assunto, mas falando dentro dessa questão do carnaval, mas indo pro lado da dança, tá? A tua formação é ali dentro da Castilho. Sim. E dá pra perceber um movimento de transformação social lá dentro, né? Muitos adolescentes passaram lá de dançar, uns foram pro mundo da dança, outros desistiram por N fatores, enfim. Mas dá pra perceber que a dança é um fator de transformação social na nossa sociedade. Concorda com isso? Eu concordo e eu talvez eu seja uma prova viva. Guris, tudo que eu tenho foi através da dança. Se eu não tivesse tido esse contato com Beta Canaã, com Diclé e companhias e várias outras pessoas, talvez eu não estaria aqui. Poderia seguir o mesmo exemplo de vários companheiros de infância, né? Que foram se perdendo no caminho da vida e caíram em outras paradas. E o que eu vejo para afirmar isso que você comenta? A companhia tinha um projeto chamado Mansão Terceiro Mundo, dentro da Castilho. Que aquele projeto, muitos bailarinos da companhia surgiram desse projeto e muitos hoje têm 3, 4 faculdades. Imagina, pessoas que moravam no beco. No beco, pra quem não sabe, o beco da Castilho era um inferninho, não sei como é que tá ainda. Mas tu imagina tu morar numa situação precária, tu ter 3 faculdades, velho. Por quê? Porque ela viveu, porque ele começou a fazer dança no espaço e ali conheceu outro mundo, porque é isso. E aí entra exatamente o que você comentou também, que é a história do carnaval, Alain. O carnaval tem que fazer esse papel. A escola de samba tem que fazer esse papel. Trabalhos sociais, né? Como é que eu vou fazer trabalhos sociais? O ano todo, oficina de samba, de mersal e porta-bandeira, oficina de percussão, porque isso tu começa a despertar. Olha, eu vou dar alguns exemplos. Bahia, Carlinhos Brau, como é que tu acha que ele surgiu? Num projeto social. Acabou fazendo um outro projeto social, revelando tantos outros artistas. E assim, no Rio de Janeiro também, grandes compositores do samba hoje, os caras estão ganhando aí o cachê dos caras 500 mil, 600 mil, começaram com projetos sociais. Então, eu acho que a jogada do carnaval, e não só do carnaval, mas de qualquer manifestação cultural. Manifestação cultural tem que, para a gente poder ter novos artistas e fazer uma ponte com um projeto social, é tu oferecer essas oficinas dentro dos bairros, né? E outra coisa que eu afirmo, eu sempre acho mais interessante você fazer oficina dentro do bairro do que tirar a criança do bairro para ir fora do bairro, porque ela não vai, ela acha que ela acha que aquele mundo não pertence a ela. Uhum. Entendeu? Sim. Então, a Elo falou isso, cara, no programa dela, assim, ó, tipo, velho, eu sou preta. E o Manoval também falando, assim, Sim. tipo, a galera preta não se sente à vontade no centro. Não Imagina se sente. indo pra um... Eu conheço pessoas, guris, na Castilho, que durante 12 meses eles vão até Marcílio, onde é a padaria Vero, estão ligados nisso? Uhum. E voltam, não passam da Marcílio.
Olha, na consciência das pessoas, que só pertence a eles aquele território, até a Marcinha. Até a padaria. Até a padaria. Depois de lá é... Não vão. Eu mando um filho, mando um neto, mando alguém. Eles não saem. Então, é forte isso. Claro, eu vejo numa bem. cidade de 300, 400 mil habitantes, que não é uma cidade grande. Exato, vejam bem, né? Não tô aqui fortalecendo e dizer que é bom ficar lá. Eu acho que território é de todos. Mas, por exemplo, o que eu fiz com a rapaziada da Castilho? Eu preparei elas psicologicamente para sair daquele lugar. Hoje nós estamos no Charqueada São João, Teatro Guarani, Biblioteca Pública, Baronesa. A gente foi ocupando os espaços, mas não foram sozinhas, não fomos né? sozinhas. Foi um coletivo E com uma consciência do papel delas sobre aquele território. Porque é isso. Eu sou de uma época, Flavinha, Alain, que havia território para preto, para branco, para preto. Isso é muito louco. Isso é muito louco, tu tentar entender isso, sabes? E não vamos longe. Se nós vacilar, ainda existe, né? Alguns territórios entranhados, ainda tem muita fronteira invisível. Fronteira imaginária rompendo, muito. Então, o preconceito invisível. Conceito invisível, exatamente, Alain. Então, eu acho que é isso também. Eu acho que a dança, ela, pelo menos da forma que eu lido com ela, né? Eu tenho muito claro que o trabalho, a dança para mim é arte, ok? Mas vem muita coisa junto, fora a arte, muita coisa. Cidadania, espiritualidade, tudo que a gente possa imaginar. Visão de território, que te pertence, que não te pertence, né? Visão de conhecimento musical. Na minha época eu escutava só James Brown, Curtis Blow, Michael Jackson. Hoje eu escuto bar, escuto tudo. Porque a dança me deu essa... Sim. Então, e é isso, legal. Né? E isso não é dizer assim... Autoestima, né? Não, e assim, tu vê que o teu mundo não é só aquilo, porque é a grande jogada, galera. Não, e tu pode ir pra qualquer lugar. Exatamente. Eu começo a chegar em outros lugares pela dança e depois eu me dou conta que eu não preciso dela pra estar em qualquer lugar. Por isso, né? Ela me faz uma ponte, mas a partir do momento que eu chego, eu vejo que ela era só uma ponte. Né? Flavinha, se eu falar pra vocês que eu já viajei quase todo esse Brasil através da dança, porque é isso, eu jamais imaginaria, até fico emocionado, eu jamais imaginaria, quando eu comecei a dançar com 7, quando eu virei pros 12 anos, que eu ia viver da arte. Cara, hoje eu faço isso. E olha que doido isso. O que tu tem é disso, né? Sabe, eu já aprendi por esse Brasil, já fui em vários lugares, a arte me leva. Agora, final do mês, tô indo a Natal, tô voltando a Natal depois de 1 ano e meio, dar uma aula numa escola de dança do governo do estado. Então, tem coisa melhor. E o bonito também, eu acho que Daniel, que não só ela te leva, como tu estende uma corda e puxa uma galera contigo. Né? Porque eu acho que não são todas as pessoas que têm essa chance de ter uma projeção, ou que conseguem, ou que tem coragem, ou que tem força de não voltar na primeira porta fechada, entende? Então, se tu desbravou aqui, te amarra essa corda que tem gente que pode vir junto. A Flavinha falar o que é isso. Ela é boa. Não, ela é maravilhosa. E dançando é melhor ainda. Guris, porque assim, quando a companhia surgiu, o que veio de companhia depois em Pelotas, depois que nós abrimos a porta, que foi a primeira companhia preta a dançar no 7 de abril, por exemplo. E a primeira preta a alugar o Guarani. Então, isso, depois disso, veio várias pessoas. Sim. Porque é isso que ela fala, é perfeito. E não só dança, né, Daniel? Porque eu acho assim, bom, se essas pessoas podem, o teatro também pode, então a arte também pode, então a pintura também pode, então todo mundo pode. Exatamente. A literatura pode. Exatamente. Eu vejo assim, já aprofundando a pauta, né? Esses papos assim é bom que são cabeça, né? A gente vai aprofundando a pauta, falando uma arte no contexto geral. Eu acho que o Brasil, né? Eu falo em termos de Brasil já, ele se abriu. Ele se abriu pra cultura negra, assim. Hoje eu vejo várias novelas, só tem ator negro. Uma coisa muito louca. Tu não via jamais, tu ia ver isso. Tu ia ver sendo escravo, sendo faxineiro, sendo porteiro, né? Então, assim, eu acho eles que... num lugar de protagonismo agora. De protagonismo, sabe? Então, eu acho que, de uma certa forma, ainda estamos vivendo num país racista, mas a coisa está funcionando. E eu sempre falo isso, né? Às vezes sou bastante criticado, mas tudo bem. Por exemplo, quando eu levei o espetáculo A Dança dos Orixás para a Charqueada São João,
Uma galera caiu em cima da companhia. Levar aquele lugar que fizeram os negros sofrer. Mas é isso que eu quero. Essa é a minha história. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. E assim, quando a companhia chega lá, ela faz uma narrativa nossa, não uma narrativa do homem branco. Então, eu tenho que desmistificar esses lugares. E é isso que a companhia de safra começar a ocupar esses lugares. Eu não vou viver criticando uma história. Foi errada, mas se a gente chegou aqui... E de uma certa forma, né? existe um processo, uma história triste, ok. Muito. Mas assim, eu hoje sou um homem livre. Eu sou um negro livre. E eu quero deixar o meu legado daqui pra frente. Então assim, eu vou romper esses lugares que fizeram eu sofrer. Como? Claro. Vou ressignificar esse lugar, porque é isso. Tu tens que mudar essa narrativa. E honrar as pessoas que vieram antes e que não tiveram nem a chance. Esse papo é muito profundo. Se eu entrar nesse papo, vocês vão cair duro. Mas ele é profundo porque eu sou uma pessoa que sou de religião de matriz africana. Minha mãe, se fosse viva, teria um centro de Umbanda há 56 anos. Eu nasci, ela já tinha. E até hoje eu me trato com preto velhos, enfim. E o preto velho falou isso pra mim. Quando vocês dançam, olha que doido, vocês dançam naquele lugar, vocês libertam as almas que estavam presas. Tenho certeza. E aí tu vai dizer pra mim que eu não vou fazer essa arte nesse lugar? Claro. Não posso não fazer essa arte nesse lugar. Mas tu sabe que eu já fiz e a Vamos tomar uma cerveja? A dança tem esse poder de liberdade muito grande, assim. Tem esse poder. Porque eu já fiz um ou dois encontros de constelação. Que é outra história. E aí tem toda essa repressão feminina, né? Que tem essa coisa de que a tua sexualidade, a tua feminilidade, ela não tem espaço, ela é tolhida. E tem momentos em que abre uma malinha, pega um monte de aprendizes, dancem. E as mulheres, tem 10 mulheres e elas não conseguem dançar entre 10 mulheres. É muito não louco. Não conseguem. E não é uma trava física. Não, é psicológica. É espiritual. Espiritual Eu acho que é também. espiritual. Pode ser. É uma coisa muito profunda, entendeu? Concordo a coisa contigo. Concordo, pode ser. Eu fui criado em terreira, né? Em religião de matriz africana, na Umbanda. Quando se diz isso do preto velho, quando se diz isso dessa conexão, é óbvio que me vem um sentimento do que eu passei um pouco na minha infância batendo tambor na terreira da minha avó. Sim. Né? É a mesma coisa, se minha avó tivesse viva a terreira, tava lá ainda, com certeza, né? Mas saber que um preto velho te disse isso de alguma forma, quer dizer assim, ó, quando tu tá lá, tu liberta as almas que ficaram presas lá, a primeira sensação que eu tenho é tipo, eu quero voltar lá 1000 vezes, 1002, 1100, 2, 5, todas as vezes possíveis. Porque é um lugar de invisibilidade, né? Que é de história e é o que você acabou de falar, é o meu legado daqui pra lá, daqui pra frente. Pra construir isso, eu não vou construir isso em 2 anos, 5 anos. Às vezes eu preciso de uma vida inteira pra fazer isso. E é isso que você tá fazendo, assim, tipo, eu vou ocupar toda vez que eu puder, eu vou lá. Eu vou estar lá. Exatamente. E é o passo de formiguinha, tanto no carnaval quanto em qualquer manifestação, agora né? É muito louco. Isso tu fala no nosso tempo carnal. Agora no tempo espiritual é outro tempo. Pra eles, uma movida já foi. Exatamente, porque o espiritual eles têm outro tempo, não é o nosso tempo, né? Eles têm um outro tempo, eles têm uma outra forma de ver o mundo, eles têm uma outra forma. E às vezes, 5 minutos dançando lá, já liberta um povo. Então, eu acho que é muito isso, essa conexão. Porque é isso, eu acho que a espiritualidade ela está presente em todas as pessoas. Até naquele que não tem fé em nada. Ok, tu não tem fé em nada, mas tem um anjinho que... Tem, dentro de ti tem, tu não quer ouvir, mas tem, né? Mas tem. Então, acho que é muito isso, sabe? E uma outra coisa que eu acho muito, muito bacana, assim, muito louco na reflexão, é quando a gente fala, a gente pode fazer essa percepção, o tambor. O tambor é algo que passa por todas as etnias, por todas as culturas. E o tambor, ele é forte, né? Não, ele é o coração. Ele é o coração. Não tem como. Não tem. Não, e é isso. E a humanidade, se nós estudar a história da humanidade, o tambor vem junto, porque é isso. Antes era pedra com pedra, e aí foram
transformando isso. Então, assim, não tem como negar. Eu acho que... E uma coisa muito doida que eu agradeço muito o Rubens Barboa, quando falou pra mim lá em 88, vai pesquisar dança afro. E pior... E melhor. Não, pior e melhor. Depois de tanto tempo que esse cara me falou isso, agora, bota aí, comparei tem 25, bota aí 15 anos atrás, eu me dei conta, guris, que a dança afro estava presente na terreira da minha mãe. Claro. Como a cultura ela é tão massacrada que tu não consegue enxergar onde tu tá. Eu me criei num negócio, como é que eu não vi que a dança da Pombagira era ali, a Preto Velho, a dança que eu faço hoje, guris, tava ali. Mas é que tu olhava pro mundo e não tinha essa dança pra tu olhar. Pode crer. Entendeu? Tu tinha o balé, tu tinha flamenco, tu tinha aquelas outras danças num palco, perfeito. Mas tu não tinha essa. Então essa aqui não era dança, isso aqui era alguma outra coisa, um ritual. E depois tu entende que ela sempre foi, né? E mais, né, guris? Hoje... temos editais para dança afro. Antigamente, dança afro não era considerado dança. O que era considerado dança? Balé e jazz. Então, tu ia nos festivais de dança, dançava dança afro, coisa de batuqueiro. Sabe? Tinha essa discriminação. Essa visão por falta de informação, às vezes. Sim. Até. Porque as pessoas não têm informação. O problema do Brasil é isso, né? Tu bota na cabeça que tu não gosta de tal coisa, mas tu nunca viu. Mas tu não gosta. Por que tu é que nem carnaval. Quantas pessoas a gente escuta falar, carnaval só pra gastar dinheiro. Carnaval eu tinha esse pensamento. Depois começa a viver o carnaval. Porra, tu vive o carnaval. É uma cadeia produtiva. Voltando ao tema do programa. É uma cadeia criativa e produtiva que a gente não tem noção. Bom, só falei em dois setores, né? Como artista, como coreógrafo e como jurado. Como professor de dança. Só aí eu pego 3 ganchos que tu pode explorar. Agora imagina ver a costureira, vem o cara que solda o ferro, o carro. Vem uma produção. Sim, quem vende o aviamento, quem vende ambulante. Ambulantes. Porra. Então, é uma cadeia produtiva e criativa. Maquiador, cabeleireiro, tudo, vai embora, Guris. Emprego direto e indireto. Exatamente. Por isso que é muito importante, porque tem comunidades que, como Castilho, como Estação Final do Areal, por exemplo, como a Teles, com a General Teles, são comunidades que não têm visibilidade e é um momento de elas se mostrarem para a cidade, que é para o centro olhar para o bairro. Exato. Né? E aí não é só a periferia que se olha, mas todo mundo passa a olhar. Então, tu dá importância para o bairro e a cadeia toda do próprio bairro, porque tu fomenta a economia no bairro. Essa sacada que fizeram dos blocos dos bairros, fiquei impressionado com isso. Porque assim, o cara que mora na final do Areal Fundos. O cara tem grupo de sereno. O cara faz um carnaval lá, velho, para 7.000 pessoas. E todo mundo ganha. O barzinho lá que não vendia nada, vende tudo aquele dia. Vende tudo. Massa, né? Maravilhoso. Eu achei uma sacada. Porque é isso. Tu tens que fazer também. O Paulinho, né? O Paulinho ele tocava na estação. Exatamente. Ele era puxador. O Paulinho trabalha hoje na Secult comigo. Legal. Gente boa pra caramba. Mas é isso, né, Guris? A gente vai... E essa sacada de levar os blocos para os bairros, o carnaval do bairro, eu acho interessantíssimo. Que sucesso. Que sucesso. Ó, peraí. Vamos ver. Que isso? Alô? Tecnologia. Isso é pegadinha? Alô? Oi! E aí, André, tudo bem? Sim, o Daniel tá aqui. Vamos fazer um espetáculo lá no Parque Una. Não, vamos bater tambor, vamos pegar o pessoal do prédio. Vamos levar tudo. Vamos levar tudo que a gente quiser pra lá. Tá, o Daniel é meu brother, fala com ele aqui. Tá, beijo, tchau. Tá dominado. O André me ligou agora. Que figura, assim. Uma pergunta pro nosso convidado e papel e caneta na mão, tá autorizado pelo prefeito, pode fazer qualquer ação para fomentar a economia criativa e a dança e a arte, a cultura dentro de Pelotas. Seja pro carnaval, seja... Escolhe uma ação que você faria hoje. Tá aprovado já. Eu faria um grande festival de culinária e cultura afro, Pelotas. Porque é isso, sabe as rendeiras lá das I3? Tem um trabalho, guris. Tem. Então é isso. O que falta, se o prefeito me der a carta branca, eu faço isso. Um grande evento. Vamos mudar, não só a cultura negra. A festa das etnias. É isso, juntar.
juntar todas e fazer uma grande festa, porque é isso também. Eu acho que Pelotas, guris, o que precisa o povo se enxergar? A gente tá perdendo esse olhar. Nós estamos muito lá fora. E eu falo uma coisa que vou deixar registrado aqui. Somos uma cidade universitária, tá? E o que nós temos, a única coisa que nos resta é a cultura. Se nós não investir na cultura, nem a cultura vamos ter mais. Temos que valorizar os artistas, pagar bem os artistas. Porque é isso. Nós somos um polo cultural gigante. E quando eu falo Pelotas, eu falo região. Porque é isso, né? Às vezes eu faço essa reflexão. Tem muita gente que mora em Porto Alegre que não é de Porto Alegre. Muita gente. E tem muita gente que mora em Pelotas que não é de Pelotas, são de Canguçu, são de Erval. Tem muitas pessoas. Então eu acho que nós temos que ter um olhar de região. Né? Porque é isso. Por que a gente acha que a Serra dá certo? Porque os italianos são trabalhadores? Não, o povo preto também é trabalhador, todo mundo é trabalhador, mas é a visão de uma região. Tu não fala assim, tu vai pra Farroupilha, não vou pra Farroupilha, eu vou pra Serra. Né? Sim. Sempre, então eles falam na região. Eu vou pra Caxias, não. Se potencializam. Vou pra Gramado, não. Exatamente. Fortalece, cria um grupo. Então, quando nós tivermos essa visão, que nós temos que enxergar esse lugar como região, acho que tudo vai ser muito mais fácil de vender o lugar. Esse ano a prefeitura tem, né? Esse governo tem uma secretaria de turismo, que é o Danilo. Camarada, com uma visão maravilhosa. Porque eu acho que é isso também. Eu acho que são 3 pilares que tem que andar muito junto. Cultura, educação, 4. Cultura, educação, saúde e turismo. O governo que tem esses 4 pilares firme, meu amigo, tu consegue atender a comunidade. Porque são os pilares onde as pessoas mais necessitam. Entendeu? Então acho que falta essa visão e estamos tentando construir isso. E isso as pessoas têm que entender também, que não pode ser só do poder público ter essa visão. Os empresários têm que ter essa visão. A população tem que comprar essa visão. Né? A gente tem que convencer a população a enxergar isso. Porque é isso, às vezes a gente não olha o nosso jardim e fica lá, São Paulo tem, Rio de Janeiro, mas aqui tem tudo, guris. O que falta é organizar isso. Sabe? E olhar, né? E olhar para as coisas que tem aqui. Então, acho que a gente tem tudo para... E eu acho que também olhar com um olhar de turista, né? De olhar uma beleza além dos problemas que tu vai enxergar. Perfeito. Porque se eu vou para São Paulo, eu olho o que tem de mais bonito. Olho o que tem de ruim, olho. Sim. Mas o que eu valorizo? Onde que eu quero circular? O que eu quero experimentar? As coisas que eu tenho de bom, né? Perfeito, Flavinha. Eu outro dia fui almoçar na Teia, era um sábado, e estão reformando o Grande Hotel, né? E aí eu pensei, eu tirei uma foto, eu pensei, eu vou tirar. E eu vou marcar Pelotas. Como se eu tivesse em qualquer outra cidade. Perfeito. Como se eu estivesse turistando qualquer lugar que eu nunca vi antes. Entende? O meu sentimento era aquele, por que eu vou a Porto Alegre e marco que eu tô em Porto Alegre? Por que eu vou a Curitiba e marco que eu tô em Curitiba? E em Pelotas eu não vou ter o orgulho de dizer, isso aqui é Pelotas. É verdade. É óbvio, porque eu tô aqui todos os dias. Não é óbvio. Não é óbvio, entende? Isso aqui é lindo e é meu e eu quero dizer que eu tenho orgulho disso aqui. E existe uma coisa, não sei se já aconteceu com vocês, eu ando muito na rua, mas nunca olho pra cima. Quando no final de semana não tem ninguém na cidade, não tem carro, não tem pessoas, começa a caminhar, olhar pra cima de um prédio que tá ali há anos que eu nunca tinha visto. Né? A gente tem esse olhar só paralelo, né? A gente não consegue... Então é isso que a Flávia fala, tira foto e marca, porque é uma forma, hoje nós temos essa ferramenta. Né? Ou ver as fachadas decoradas, assim, uns arabescos, e tu fica, caraca, isso tem aqui. Exatamente. Não, gente, curti às vezes umas coisas simples, né? Eu esse domingo, não, sábado, tava um dia lindo, né? Foi sábado? Foi domingo? Foi domingo. Eu nem sei. Sábado tava o dia lindo. Foi sábado. Foi sábado. Domingo choveu. Também, aí eu fui almoçar, depois vamos comer um doce no mercado? Vamos. Acho que 1 hora sentado no mercado. É muito bom. Olhando aquela torre, comendo doce, quer dizer, uma coisa riquíssima, que é nossa, que tá aqui. Que tá aqui. E quantas vezes por ano a gente faz isso, né? A colônia é maravilhosa. É. Colônia é maravilhosa. Laranjal eu acho bárbaro. Então são coisas, né, que se tem, que não se valoriza. Então... Só uma pessoa que tá começando na dança agora... Ó, o meu corpo como se remexe, ó. Aqui, ó. Eu me remexo muito. Ele dança, só o meu corpo dançante. E eu quero viver de dança na cidade de Pelotas. É possível? Dá, não dá? Vamos lá.
Deixa eu respirar para responder essa pergunta. Chegou. Preciso ser sincero ou não? Vamos lá, guris. Então, eu e a Flávia, que aqui estamos, somos de uma época onde as escolas de dança viviam das mensalidades. Muitos os pais colocavam os filhos para dançar. As escolas tinham 200, 400 alunos, enfim. Hoje, que nem o teatro. Antigamente tinha 36 companhias de teatro, hoje tem 4, 5. Então foram trocando os valores, né? Hoje os pais investem mais num curso de inglês, né? Informática, alguma coisa assim. E a dança foi caindo. Então hoje, essa pergunta eu te respondo de uma certa forma. Primeiro que não existe consciência na cabeça de quem trabalha com dança em Pelotas de viver da dança. Por que eu falo isso? Muitas pessoas têm escola de dança, ou elas dão aula em algum colégio, e tem a dança como segundo emprego, a escola como um segundo emprego, né? Sim. Elas ainda estão, olha que doido isso, estamos em 2025, ainda estão com a característica de fazer espetáculo de final de ano. Eles não participam de editais, nem municipal, nem estadual, nem federal, porque hoje, eu sou de uma época que não tinha esse mecanismo de dinheiro para cultura como tem hoje. Hoje, se eu quisesse viver de dança, não nível Pelotas, porque o orçamento que se tem os editais é muito pouco. Por exemplo, lançar um edital de 50 mil reais, para mim montar um espetáculo de 50 mil reais não é nada, porque eu, como criador, vou receber 5 mil. O que eu faço com 5 mil? Sim. Quanto tempo vou trabalhar? E aí é o seguinte, com 5 mil, já passei por essa experiência pelo governo do estado, tá? Ganhei um edital de patrimônio. Eu fiz um espetáculo em cima de uma peça arqueológica que descobriram lá numa escavação, o pessoal da faculdade, da UFPEL, escavaram a Charqueada de São João e acharam na senzala um assentamento de Ogum. O que seria isso? Uma proteção que os escravos plantaram para o Ogum proteger eles. E aí o professor foi escavar, achou, me chamou, criei um espetáculo. Arqueologia, também dança. A dança de Ogum. Participei do edital, 50 mil. Sabe quanto me restou? Eu trabalhei. Veja bem, 9 meses. Pesquisar, montar, ensaiar e prestar conta. Trabalhei 9 meses. Recebi 3 mil. O que eu faço com 3 mil em 9 meses? Pega os 3 mil, divide em 9 meses. Pelas horas? Pelas horas, nada. Nem calcula. Não, nem arranca. Então, assim, eu aconselho, quem quer viver de dança em Pelotas, que procure, de uma certa forma, ser um professor acadêmico de um curso de dança da UFPEL, por exemplo, que não sei quanto está ganhando, mas é bem melhor do que ser um artista para viver da arte da dança, porque é difícil. E pode falar, depois eu falo. Tá, e uma outra coisa que está existindo muito nos últimos 10 anos é o DRT, que é carteira de profissional. Hoje em Porto Alegre já existe. Se não tiver carteira profissional, tu não sobe no São Pedro, tu não sobe no palco do espaço cultural que tem da Santa Casa. Mas lá para cima de São Paulo, Rio de Janeiro, já estão vivendo há 20 anos. Se não tiver uma carteira profissional, e como é que tu vai pagar a tua unidade? Se não tem serviço. Então, sabe, são coisas que vêm puxando. Por exemplo, a gente sabe que tem vários lugares culturais. Em Pelotas, os caras não conseguem se manter. É difícil. Porque é isso também. Em Pelotas tem uma coisa muito louca. Muito modismo, né, guris? Tem uma casa noturna que dura 4 meses, um mês e acabou. É fila na porta e depois não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém, sabe? 3 meses de fila na porta e aí as moscas. Então assim, é muito, como eu posso dizer, a coisa é muito volátil, alto e baixo, né? Então é difícil. Claro, eu acredito muito que talvez, né, o governo municipal pode ajudar a conscientizar as pessoas porque existe isso também, né? A pessoa prefere gastar um dinheiro numa cerveja do que pagar um cover para um cara que tá tocando ali no bar ou para um bailarino. Então, a consciência da pessoa, ela acha que a arte vive do ar. A gente vive do ar. Por exemplo, há muitos anos, a companhia tem 25 anos. Isso é para as pessoas que vão assistir, que me convidam para fazer espetáculo em escola, seja municipal ou particular ou estadual, na Semana da Consciência Negra. O senhor pode fazer um espetáculo, mas quem é que paga os bailarinos, velho? Quem é que paga o tempo todo que eu montei o espetáculo? Sabe? Então, enquanto tiver uma visão de um povo geral entender que cultura é uma profissão, que dança é uma profissão, eu não aconselho ninguém a investir nessa carreira. Voltamos naquela frase, né? Não me pede pra te dar o que eu tenho pra te vender.
Olha, a Flavinha tá empolgada. Ela tá. Ela veio hoje assim, ó. E sabe um pensamento também? É ter a visão de negócio, sabe? Tipo, o primeiro ponto eu nasci pra ser um dançarino e um coreógrafo e não sei gerir uma empresa, né? Isso é uma coisa muito massa. Então, quando a gente vem com um olhar de que eu vou fazer com que o meu trabalho vire um negócio, eu começo a profissionalizar isso. Com a companhia de dança, trazendo parceiros para que me ajudem, vendo, olha só, esse gatilho, gatilhos de oportunidade que o mercado vão te trazendo. Um projeto para me adaptar a isso aqui que estão precisando, que vão pagar, porque tá interessante, alguém tem interesse nisso aqui. O mercado tá pedindo, vou ir para esse... E aí eu vou fazer não só necessariamente a questão... É que nem na foto, né? Fotografar é 10% do que eu faço. Filmar é 15, 20% do que eu faço. O resto sabe, esses 9 meses de trabalho aí, né? Pra ganhar 3 mil, no caso, né? Esse projeto. Fazer o que a gente gostaria mesmo de fazer é uma porcentagem muito pequena perto do todo que a gente tem que fazer. Que é o atendimento, que é entender de negócio, de administrar um negócio, que é de entender como eu vou criar o espetáculo. Aí sim, eu comecei a criar o espetáculo agora. Olha a quantidade de coisa que eu tive que fazer antes e olha o que eu vou ter que fazer depois. Penso isso como negócio, consequentemente, eu tendo a ter potenciais ganhos que eu não ganharia sendo um segundo emprego. Pode crer. Né? O Alan fala uma coisa muito importante, Alan. Legal ter lembrado. Eu passei isso na pandemia, onde eu te conheci. Foi lá que a gente se conheceu. Porque, olha que doido, guris. Em 2019 eu venho no carnaval, peguei 4 cidades pra julgar. Então o carnaval pra mim no verão é algo que me dá grana, tanto nas oficinas como no julgamento. Mas grana assim, pra viver 6 meses, sabe? Nesse ano eu peguei 4, aí comecei a dar aula em março na Biblioteca Pública, no Guarani, lotadas as turmas. Esse vai ser o meu ano. Meninos do céu, quando veio a pandemia, vamos parar uma semana. Uma semana. Aquilo foi 15 dias. 15, aí foi 21 dias. E lockdown. Fecha tudo. Quando chegou um mês, eu tava num desespero. Quando chegou 2 meses, então, eu já tava louco. Claro. E aquilo que eu ganhei começou a... Sim. Eu apavorado. E eu, o que eu vou fazer? Me lembrei da Jussara no Sebrae. Jussara, eu preciso que tu me salve. Eu tô apavorado. Eu não tinha nada virtual, mais nada. Fiz 10 consultorias, uma de fotografia que ganhei um book, né? Podemos dizer assim. Um grande fotógrafo, Alain. E fiz 10 consultorias, guris. Aí ganhei um amigo também. Ganhei um amigo também. Aí passei, assim, comecei a dar aula dia 1º de agosto, virtual. Ganhei mais dinheiro, olha que doido isso, tio. Mais dinheiro no virtual que no presencial. No período da pandemia eu fiz R$200 mil. Porque pessoas que não me conheciam, que eram de Porto Alegre, alguém te indicou para te dar uma oficina no meu projeto online. 10 mil. Começou a surgir coisas. E aí o que eu fiz? Porque não precisava mais ser daqui, né? O que eu fiz? Exatamente. Trabalhava em casa, uma coisa muito louca, assim. Uma coisa que no início meio que me assustei. Fechou as portas e abriu as porteiras, né? Exatamente. No início eu me assustei. Mas depois eu fui relaxando, começou a entrar dinheiro e tá dando certo. Mas depois que eu fiz as 10 consultorias, eu peguei todo o produto que eu tinha de palestra, oficina, aula, regulares, né? Fiz um espetáculo online, 3 mil pessoas na sala. 5 países. E eu fiquei impressionado. Te mete com o homem. E aí descobri uma coisa que eu jamais pensei que poderia acontecer. E às vezes eu me influencio muito, mas aí entra onde o Alan falou, porque é isso também. Hoje, é que nem escola de samba. Tu tens que ter uma visão profissional, empresarial. Porque é isso. Hoje a companhia, aí quando eu entrei para a prefeitura, deixei a companhia com os bailarinos para ir tocando, eu auxiliando, mas não deu certo, porque é isso, né, guris? Pelotas também tem isso. Mas eu havia me ligado isso quando eu fiz a proposta para os meninos, inclusive uma jornalista me perguntou, mas tu acha que os teus clientes vão querer negociar com os novos gestores, né, que eu deixei a companhia para 2 pessoas tocarem? Eu falei, claro que sim, eu tô conversando com os caras que nada. As pessoas são muito bairristas também, eles querem negócio com o dono, sabe? Não estão me levando a sério, se não é ele, não estão dando valor para aquilo que eu tô propondo. Aí tive que voltar
pra companhia. Voltei pra companhia e aí sim conheci uma menina que faz toda a nossa parte virtual e cria conteúdo. Porque e aí onde tu fala, tem que ter um gerente. Porque se não tiver, não funciona como empresa. Não vai funcionar. E às vezes é isso. Tens que ter toda uma equipe, que nem esse programa, velho. Olha quantas pessoas nós temos aqui. Tem que ter um suporte, né? Tem que ter um suporte. Então, acho que falta muito também. Agora, tem uma escola em Pelotas de dança que eu acho que são muito profissionais da Ples. Os meninos são espetaculares. Eu conheço o Diego, né? Há muito tempo. Nós dois já trabalhamos para eles. Guris, os caras, já entra no espaço, eles são fantásticos. já sente um... Porque é isso, né? Tu tens que ter essa visão. E se tu não tiver essa visão, tu não sai da mesmice. E tu não traz novos clientes, porque é uma empresa. Vocês trabalharam com eles, Sim. Eu criei a marca nova. Sério? Eles Que são massa. meus parceiros, a gente faz diversas fotos, né? assim. Cara, eu acho que esses meninos empreendedores. São uns amorzões. São uns amores. Então, um dia eu quero ser uma Ples, quero chegar na altura da Ples, assim, dessa produção, desse cuidado empresarial. Porque é isso. Porque tens que ter. E aí, exatamente como eu falo, daqui a pouco tu não avança porque tu não tem essa equipe. Como é que primeiro que eu não tenho, por isso, eu não sabia dar valor. Se tu não tá dando quanto é que tu cobra. Eu ia levar uma semana te enrolando. E não pode ser assim, tem que ser uma pessoa tanto e pronto. E é isso, quer, não quer. Tá entendendo? Claro, melhorei um pouco, mas mesmo assim eu... Mas isso é outra coisa que a gente já conversou bastante aqui, que é essa dificuldade do artista de cobrar. Porque tu gosta tanto daquilo que tu faz, que tu faria se não te pagasse. Se não precisasse pagar boleto, se não precisasse comer, se não precisasse viver. É uma coisa tão doida. Quando te perdem, tu já quer trabalhar de graça. Tu quer fazer, tu pensa, eu quero muito fazer isso aqui. Se eu cobrar muito, não vão me pagar e eu não vou fazer uma coisa que eu quero muito fazer. Exatamente. E aí entra uma bagunça, né? Aí entra uma emoção muito forte naquilo. Agora, eu tô tendo uma sorte há alguns anos que o meu produto da companhia eu vendo pra fora do estado. E lá eles pagam bem. Cada lugar que eu vou, cada vez que eu saio pra dar workshop em algum lugar, Rio de Janeiro, São Paulo, não sei onde, eu volto com 10 mil limpo. Pra trabalhar 4 horas. Quando eu vou conseguir isso aqui em Pelotas? Eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi, que não é sorte, é merecimento. Sim. Sorte a gente diz, parece que caiu. Talvez a palavra é a inteligência de botar o produto pra fora do estado. Não, eu sei. Mas é isso, porque se alguém te paga hoje, é porque tu olha tudo que tu fez. Entende? Tu merece esse reconhecimento, tu merece esse valor que estão te pagando. Não, imagina, eu vou a Salvador dar aula, imagina, Salvador é a terra da dança afro. Mas eu não sou bobo, né? Quando eu chego lá, eu vou dar aula dos orixás, os caras nasceram dançando os orixás, dança afro contemporânea. Aí eu... Ai, garoto! Aí eu boto um outro título e faço uma outra história. Por que isso? Claro. Porque, olha só, guris, vamos fazer um diagnóstico. Toda pessoa que nasce em Pelotas, por mais periférica que ela nasça, que ela seja, ela tem influência europeia, porque a cidade tem essa influência. Entendeu? Então, assim, eu não posso me comparar como um negro baiano. São territórios completamente diferentes, desde o clima até os costumes. Então, eu tenho impregnado em mim essa dança contemporânea que a Beca me passou. Não vou dizer para vocês que não, vocês vão ver o meu traço do corpo dançando. Então, é isso que eu tenho que explorar. Tem uma foto que eu fiz que era tua com uma luz azul. Aquilo tá no meu portfólio. Cara. Não, e a expressão mesmo é notável. É notável. Sério, é uma das coisas mais lindas. E quando é que vai ter algum espetáculo pra gente? Então, meninos, a companhia completa em dezembro 25 anos. Então, o projeto é dia 28 de novembro, um espetáculo chamado Arqueologia Também Dança de Ogum, online, para todo mundo assistir. Em breve vamos divulgar a forma de adquirir os ingressos. Dia 29, o espetáculo São Lázaro, o Romulo dos Humanos, tudo online. E dia 30 encerramos com o presencial Dança dos Orixás na Charqueada São João. Tudo isso, a partir de hoje à noite, estará nas redes sociais da companhia, forma de comprar ingresso, data, horário. É uma campanha dos 25 anos. A gente está a fim de fechar... 30 de dezembro? 29? De novembro. Novembro, tá. Tudo isso em novembro. 28, 29 e 30 de novembro. Você tem que programar para entrar. Que espetáculo. Vai ter o presencial, né? Na Charqueada São João, dia 30. São convidadíssimos a irem.
a fazer tomado, quiser ir à casa de vocês, tá? Porque é isso também, a gente entende que nós temos que presentear a cidade, uma cidade que nos dá muita alegria, nos dá muita inspiração, e não poderia passar em branco sem comemorar, embora a gente saiba que tá tudo muito caro, e tem muita gente que conhece nosso trabalho que não mora aqui. Então, por isso, 2 espetáculos online, no dia 28 e 29. Esses 3 espetáculos que é uma coisa muito louca também. Porque a companhia, ela começou trabalhando dança afro-contemporânea, né? Eu já falei isso no início da nossa conversa. Devido à influência que a Beca Canaã deixou imprimida na minha consciência e no meu corpo. E em 2016, o Marcelo da Charqueada da São João me convida, então, para fazer um trabalho lá que não era espetáculo. Acabou surgindo, então, a proposta do espetáculo A Dança dos Orixás, que foi o maior sucesso da companhia. Estamos indo para a 20ª edição, dia 30. E esse espetáculo me abriu as portas, olha que doido, né? Da história da espiritualidade, assim, do momento certo. Porque eu passei um grande período de 20 anos sem tocar na Dança dos Orixás. Nunca passou na minha cabeça fazer um espetáculo da Dança dos Orixás. Era sempre uma dança afro-contemporânea. Me vem então uma encomenda da Dança dos Orixás e aí logo em seguida eu faço a Dança dos Orixás, eu faço arqueologia também dança, a dança de Ogum e faço depois de São Lázaro, o Ômulo dos Humanos. Então isso tomou conta da minha criação como coreógrafo, né? E eu fico sempre questionando assim, mas que doido, que tão rápido chegou assim, tão rápido. Mas como mudou rápido a proposta coreográfica, claro. Se vocês olharem a obra, vão dizer, não, isso aqui é contemporâneo. Porque é isso também, eu sempre procuro não levar o movimento da religião para a cena. Tipo assim, eu vou pegar o culto religioso e botar na cena. Não, eu uso elementos onde vai fazer uma costura naquela religião que as pessoas vão enxergar, mas não é uma coisa óbvia. Sim, faz uma leitura Faço uma leitura minha, né? Porque eu me lembro quando eu fiz os Orixás estreiei em 2017, dia 13 de maio. Que os bailarinos na montagem, fiz uma audição, passou algumas pessoas, e nos ensaios os bailarinos falaram, vamos ter as roupas dos Orixás. Eu não, eu vou vestir vocês com o movimento dos Orixás. O que me interessa é o movimento, não a roupa. Então eu quero que a Flávia, quando olhar vocês dançando, que ela olhe o movimento e fale assim, aquilo ali é Yansan, aquilo ali é Oxalá, sem botar o figurino. Que é uma coisa muito óbvia pra mim. Agora, olha que doido. Não vou falar, é uma surpresa. Eu tenho uma surpresa pro dia 30, uma leitura a mais desse espetáculo, porque depois dessas 19 edições e depois desse espaço com Preto Velho, eu cheguei a uma conclusão que eu devo, então, de homenagear os orixás de uma forma mais concreta, mais óbvia. Mas eu vou deixar na surpresa. Garoto! Cara, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, por ter vindo aqui. Cara, o tempo passou voando, assim. Foi muito rápido. Passou. Voando. Bom, dia 30 vamos estar lá, com certeza. Vai ser uma honra poder assistir. E, só agradecer, cara. Maravilhoso. Alan e Flávio, técnica. Eu quero dizer pra vocês que, como é bom ver Pelotas assim, com pessoas com uma visão pra frente, né? Porque eu acho que o TinoCast é um programa que vem dar visibilidade para a produção, criação. Como é que você falou no início? A proposta do programa. Do estúdio, Vida, Ideias e Criações. Olha que massa isso. Vida, Ideia e Criações. Eu acho que é isso, né? Porque tem tanta coisa boa em Pelotas que a gente não conhece, né? Então eu quero agradecer o convite e estou muito feliz de estar aqui, reencontrar o Alan, reencontrar a Flavinha, que no primeiro momento eu não reconheci, tanto tempo que a gente não se vê, né, Flávia? E é bacana, quero agradecer a técnica também, tá? Pelo carinho. E vida longa pro programa de vocês. Demais. Muito obrigado. E o nome do episódio? O nome do episódio de hoje. O que tu acha? Poucas palavras, assim, que sintetize aqui o que a gente falou. Vidas Dançantes. Vidas Dançantes, arrasou. Que isso. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. E até a próxima com muito mais TinoCast. Tchau, tchau. Que massa. Obrigado, galera.